Olá, sejam muito bem-vindos ao Carreira Cast, um podcast apresentado por mim, Rafael Gomes, Larissa Souza, Larissa Pessoa e Davi Sampaio. Antes da gente começar o episódio em si, eu queria fazer um agradecimento especial, certo? Ao Instituto e Rede e ao professor Marcos, que é o coordenador do curso do MBA em Gestão de Projetos pela Unicristos. Eles disponibilizaram esse espaço fenomenal pra gente, para podermos gravar esse primeiro episódio do lado de um convidado muito especial para nós. Já já vocês vão conhecer um pouco melhor. E o Instituto de Rede, eu quero deixar claro que ele é um ICT com abrangência nacional, focado na área de inovação e tecnologia, certo? E é importante salientar que hoje estão abertas ainda algumas vagas no programa de residência tecnológica que eles têm. Tem o Capacita Brasil, tem o TIC Hub e também tem a capacitação em microeletrônica. Então, se você quer saber um pouco mais sobre qualquer um desses, você pode ir no Instagram do iRede e ver mais informações sobre. Tudo bem? E o nosso convidado de hoje é referência na área de gestão de projetos. Engenheiro civil, doutor, pós-doutor, mais de 25 anos de experiência aí com a liderança de projetos estratégicos na área, professor universitário, autor de livros na área de gestão estratégica. Henrique, muito obrigada pela presença. Como é que tá? Tá tudo bem? Tudo bem, é uma grande honra estar aqui nesse primeiro episódio do Carreira Cast, nessa construção belíssima que vem sendo feita por vocês, pelo qual eu agradeço a honra de estar aqui e parabenizo pela iniciativa. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada. Obrigado. E agora... Vamos então entrar no tema em questão, certo? Que é a parte de... A gente vai falar um pouco sobre a tríade, né? A tríade de ferro, a tríade de restrição, custo, tempo e qualidade. E aí, professor, para você, essa tríade, né, de ferro, o que é para você, o que significa, quais são as principais dores do gerente de projeto em relação a essa tríade de ferro? O gerente de projeto ele tem que estar muito atento a esses três aspectos, tempo, custo e qualidade, mas muito mais do que isso, não só equilibrar entre esses três temas, muito mais do que ser rápido, bom e barato, você tem que pensar na geração de valor para a sociedade, para os clientes, para todas as partes interessadas. Não adianta você ter um projeto, você não pode considerar que um projeto tenha sucesso se ele atender tempo, custo e prazo, atender a qualidade, mas não gerar valor. É muito importante esse ponto, gerar valor. E pegando esse gatilho da geração de valor, o que é a geração de valor em um projeto? Valor pode ser entendido como benefício percebido. Eu costumo dizer que a gente tem três conceitos que são fundamentais em tudo que a gente faz, que é eficiência, eficácia e efetividade. Então, o valor ele está muito ligado à efetividade, porque a eficiência é você fazer com o custo controlado. A eficácia é você atender ao objetivo planejado, mas a efetividade é o impacto que você causa no público que é público-alvo daquele projeto. Um exemplo, se você faz uma escola, a escola como um projeto, como algo que tem começo, meio e fim, ela tem um escopo. Você está também submetido a um prazo e, como qualquer projeto, você tem um orçamento. Mas qual é o objetivo final de uma escola? Melhorar a educação da população. Então, se você cumprir o escopo, ou seja, a escola está pronta, se você cumprir o custo, o orçamento foi cumprido e no prazo planejado, mas essa escola não melhorar a educação do entorno, não houve efetividade, não houve geração de valor. Perfeito. Eu acho também que um ponto interessante, falando um pouco sobre essa restrição, muitas vezes a restrição ela até pode ser clara para o gestor. Se a gente pegar vários gestores que estão trabalhando hoje em diversas empresas, eles podem ter essa visão. Eu acho que um ponto interessante seria entender como é que a gente transmite essa urgência, né, a importância de respeitar essa tríade, vamos em duas partes, certo? A primeira, como é que a gente transmite isso para o cliente, então, a gente como gestor, como é que a gente vai conversar e explicar isso para ele de maneira melhor, e num segundo momento, como é que a gente transmite essa mesma urgência para dentro da nossa equipe. Importante essa tua pergunta, e pelos princípios, os bons princípios de gerenciamento de projeto, um dos princípios é envolva-se de fato com as partes interessadas. Então, quando você se envolve, quando você está perto, quando você está levantando necessidades, você consegue comunicar melhor.
Então, a essência de todo esse processo que você falou, para que todas as partes interessadas, não só o cliente, entendam as necessidades, as características do projeto, é você, de fato, estar perto, de fato, se comunicar de uma maneira adequada, numa linguagem que seja compreensível por todas essas partes interessadas. E como são públicos diversos, você tem que adaptar a sua comunicação ao público que você está falando. Perfeito. E além de tudo isso, tem também o tipo de projeto que a gente está pegando, né? Assim, um projeto que a gente tem restrição de tempo, né? Projetos que são estritamente necessários que aconteça ali muito rápido, um prazo curto, porque cada minuto, cada segundo conta muito dinheiro, assim. Então, o custo, ninguém tá nem aí pro custo, ninguém tá nem aí, mas assim, tem que entregar no prazo. Quais são o melhor método assim de estudar esse projeto? Quais são as melhores técnicas a serem abordadas? Vamos dar um passo um pouco atrás. A grande preocupação do gerente de projeto é equilibrar esses três temas, mas ele não pode cair na armadilha de tentar equilibrar de forma igualitária os três temas, porque senão você vai estourar o custo, você vai estourar o tempo, você não vai atender à qualidade. Então, o primeiro passo de um bom gerente de projeto é tentar identificar com as partes interessadas qual desses três é o menos flexível. Por que menos flexível? Porque, em hipótese nenhuma, você pode pensar em algo totalmente inflexível, porque aí você poderia comprometer a geração de valor. Então, o primeiro passo é entender qual é aquele menos flexível. Em alguns casos, como você bem colocou, a flexibilidade está menor no tempo. Aí você tem estratégias para que você possa ficar atento a isso. Você pode paralelizar atividades, você pode aumentar recursos para que a atividade seja feita num tempo menor. Só que, visando a geração de valor, ao fazer isso, você não pode esquecer que você aumenta o nível de risco. Então, Com você certeza. também tem que fazer gerenciamento de risco e Com certeza. simplesmente alocar horas a mais, ela não resolve o problema e pode até potencializar problemas se um determinado risco for concretizado. Com certeza, até porque a gente, no paralelismo de atividade, a gente pode ter interferência ali que vai ser impossível executar a atividade, mesmo que eu queira paralisar, não vai ter como. E também aumentar a quantidade de recursos, às vezes fica ali alguém ocioso, não tem também muito ganho ali, então é um estudo assim mais detalhado, né? É o bom senso, né? Então, o gerente de projeto, ele tem que ter sempre bom senso. Sim. Não adianta rigidez. Muitas vezes a gente fica escravo de uma determinada metodologia. E metodologia, a gente não pode esquecer que ele é um meio para chegar a algo. Então você não precisa, e não existe um único jeito de fazer. Nada O que se engessado. tem trazido muito fortemente em gerenciamento de projeto é uma palavra que é adaptação. E você tem que escolher o tipo de abordagem para o projeto, fazer a abordagem que seja mais aderente ao seu projeto. Se você tem um projeto que ele é mais consolidado, que ele está menos sujeito à mudança, você vai abordar de uma forma mais preditiva, mais com planejamento muito mais detalhado no início. Agora, se você tem um outro projeto que ele está muito sujeito à mudança, não adianta você fazer planejamentos detalhados, porque quando você for implementar, o cenário já mudou, as condições já mudaram e você vai ter que refazer. Aí que entra a metodologia ágil, né? Aí é que entra, muito bem colocado por você, Larissa, o tipo de abordagem que você vai escolher. Você tem, é como se fosse um espectro. Você tem desde uma abordagem totalmente preditiva, aonde você tem todo o controle sobre o todo, e no outro lado do espectro, uma abordagem totalmente ágil, aonde você está se preparando o tempo inteiro para a mudança. Então, você tem que tentar, e no meio desse caminho, você tem metodologias híbridas. Uma das formas interessantes de você pensar isso é você cruzar o que você tem de incerteza nos seus requisitos do seu projeto com incertezas do que você tem de técnicas a adotar. Quando você tem baixo grau de incerteza, tanto nos requisitos, ou seja, você conhece bem o seu projeto, e tem baixo grau de incerteza nas técnicas, você tem um cenário que é relativamente simples. Então, é natural que você adote uma abordagem mais preditiva, porque planejar detalhadamente aquilo que pode ser planejado mitiga risco, controla custo.
Você faz mais rápido, porque você sabe exatamente o que você tem que fazer e quando fazer. Mas aí, se você tem o outro extremo, se você tem alta incerteza de requisitos e alta incerteza de técnica, eu não sei o que é exatamente o projeto e eu não sei o que eu preciso usar para executar aquele projeto, eu tenho um cenário de caos. Então, é um tipo de projeto que vai acontecer, mas ele só deve ser realizado se você tiver uma certeza de uma grande geração de valor. E no meio disso, em cenários intermediários de incerteza de requisitos e em cenários intermediários de incerteza de técnicas, você vai ter os cenários onde você adota uma abordagem híbrida. Quanto menor forem os níveis de incerteza, vai prevalecer aspectos preditivos. Quanto maior forem os níveis de incerteza, vai prevalecer na adaptação que você vai fazer, na adaptação metodológica que você vai fazer, as metodologias os aspectos mais ágeis, mas sempre de forma híbrida e nunca esquecendo do ponto principal, geração de valor para as partes interessadas. O que as pessoas devem fazer para não esquecer esse ponto? Existem diferenças na metodologia preditiva e na metodologia ágil, assim, né? Os extremos, digamos assim. Existe essa diferença para não perder essa questão justamente que o senhor falou, geração de valor. Existe, e o grande aspecto, costumo falar que o grande gerente de projeto do futuro vai ser um profissional que é o profissional dito nexialista. Você tem um profissional que é o generalista, que ele sabe um pouco de muita coisa. Você tem um profissional que é o especialista, que ele sabe muito de pouca coisa. Mas o profissional do futuro, e o gerente de projeto assume esse papel, é um profissional que consegue fazer nexo nas coisas. É o profissional que é o nexialista. Então, para isso, ele tem que ter repertório. Ele tem que aprender sobre metodologias ágeis, aprender sobre metodologias preditivas, ter uma grande bagagem de métodos, modelos e artefatos, para quando ele for atacar o caso concreto, ele poder fazer as melhores escolhas. Uma coisa que me preocupa muito é que tem muitos profissionais que eles são apaixonados por determinado método, por determinada forma de fazer. Então ele tenta encaixar o problema no método que ele sabe. E eu costumo dizer, o problema não tem compromisso nenhum com o que você sabe. Verdade, é verdade. Isso aí é bem interessante. Acho até bem legal também o ponto que o senhor trouxe, essa questão de saber mesclar as duas, né? Eu vejo que a metodologia ágil ela surgiu muito para a área de tecnologia. Ela veio através do Manifesto Ágil, se não me engano, lá em 2001. E aí o intuito dele foi ajudar principalmente na questão de desenvolvimento de softwares. Eu percebo que muitas empresas elas têm essa dificuldade de entender como que a metodologia ágil consegue ajudar eles na gestão arcaica ou na gestão preditiva, né? Então, como é que talvez a gente consegue importar de maneira gradativa uma gestão ágil dentro, eu vou trazer aqui um mercado que eu conheço um pouco, por questões familiares, que é o mercado, por exemplo, da engenharia civil. É um dos mercados muito preditivo. Uma obra a gente sabe o que tem que ser feito do início ao fim. Como é que a gente consegue trazer um pouquinho do ágil para o preditivo? Mais uma vez, você entender contexto. Hoje se fala muito são alguns aspectos de gerenciamento de projeto que não podem ser esquecidos. Primeiro, um sistema de entrega de valor. Então você tem que entender todos os componentes desse sistema, as equipes, as partes interessadas, o meio ambiente, o tipo de abordagem, para que você possa fazer as melhores escolhas. E na evolução do conteúdo, das metodologias de gerenciamento de projeto, o que surgiu, qual foi a grande diferença do Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil, ele trouxe princípios para que você possa fazer gerenciamento de projeto. E o que foi feito mais recentemente, inclusive pelo PMI, o principal instituto que consolida boas práticas de gerenciamento no mundo, ele trouxe exatamente essa lógica. Princípios de gerenciamento. Então, se você olhar a última publicação do PMI, ele traz 12 princípios de gerenciamento. E o que é um princípio?
O princípio não é uma regra, é uma orientação para que você possa fazer as melhores escolhas. Então, para que você possa fazer essa escolha entre o preditivo e o ágil e aquilo que está no intermediário, você tem que olhar os princípios. Outra coisa que também tem que se pensar é que você tem, e o próprio PMI trouxe isso também na sua última edição, domínios de desempenho. Não adianta você ser, de novo, não adianta você ser especialista em um determinado aspecto se você não sabe conectar as coisas. Se você não domina técnicas, modelos, métodos e artefatos para abordar o problema como um todo. Muitas vezes a gente sabe de custo, a gente sabe técnicas de gerenciamento de tempo, mas a gente não sabe como é que essas coisas se interligam. Aí você tem sérios problemas. É um ponto, né, que acontece muito e tem muitos problemas. As pessoas querem implementar projetos, querem desenvolver projetos, mas não conhecem o produto em si. Não conhecem a necessidade, a dor realmente do cliente. Então, acha que... então, existe a necessidade de fazer esse mapeamento, entender a dor, ir lá em loco, se for possível, e você conhecer a realidade do cliente, a realidade do que seria o escopo do projeto, para você conseguir desenvolver e entregar o que o cliente deseja, né? Perfeito. A gente vive numa sociedade, e a tecnologia tem influenciado muito isso, do imediatismo. Isso. Então a gente está sempre ali querendo mais, querendo mais. As redes sociais são um sintoma claro disso. As pessoas passam horas rolando tela porque elas querem sempre um prazer imediato. E os algoritmos entendem isso e botam ali naquele seu rolar de tela exatamente o que lhe dá prazer imediato. E isso impacta nos projetos. Porque eu quero logo executar, eu não quero planejar. Porque eu entendo naturalmente que de onde vem o prazer da execução. Aí eu negligencio o planejamento. Eu não faço um planejamento adequado. E eu não faço desde do momento de, como você bem colocou, de levantar requisitos. Ouve as partes interessadas, de fato identifica o que é importante para elas, de fato identifica o que é que vai gerar valor para elas, porque muitas vezes um cliente, nem ele sabe o que ele quer. Então, o bom gerente de projeto, ele tem que provocar o cliente para que ele reflita e ele faça as melhores escolhas no levantamento de requisitos. E a gente vê muito isso, né? Isso. E outro ponto que eu também vejo muito é que, às vezes, o cliente não ele sabe a dor, ele sabe qual é a dor, só que ele não tem isso mapeado. Aí, quando vem o gerente de projeto, junto com o time, cadê cliente? Vamos lá? Vamos discutir aqui qual é a sua dor, qual é o escopo, já tem definido? Não, eu tenho essa dor, mas eu não tenho isso definido, certo? Preciso da sua ajuda para poder definir. E a gente conseguir, com a sua visão, as duas, poder ter um escopo ali definido, que seria melhor, e com a nossa visão de projeto, junto com o do cliente, a gente conseguir ter um escopo determinado ali para poder construir e desenvolver o projeto, né? Perfeito. E tem outro aspecto. O cliente, ele chega com uma dor, mas é uma dor aparente. Isso. Não é o que de fato está causando aquela dor. É como se você tem um baixo desempenho da sua equipe. Você quer fazer um projeto para melhorar o desempenho da sua equipe. A dor que ele está sentindo é o desempenho. Mas qual é a causa? Porque o projeto ele tem que atacar a causa. Então, cabe ao gerente de projeto levantar requisitos de tal forma que ele entenda a raiz da dor e não a dor aparente. Então, você está fazendo um paralelo com a medicina. Se você está com dor de cabeça, você pode atacar a dor dando um analgésico. Mas se você não souber a razão, exatamente, e a gente vive na busca do imediatismo, a gente vive dando analgésicos para as dores aparentes. E muitas vezes, quando você age nesse imediatismo, não verifica qual é a causa raiz do problema, você pode pegar só o básico, desenvolve o projeto, só que quando você vai ver o resultado final do projeto, não
não foi o resultado esperado pelo cliente e nem muitas vezes pelo próprio gerente de projetos. E nunca vai ser, né? Pois é. E aí fica aquela questão, né, da empresa, não atingiu os objetivos, o que a gente estava pretendendo, então o patrocinador, o diretor estava esperando aquela expectativa que iria trazer muito retorno para a empresa, e aí acabou não sendo o que esperado. Então, é necessário sim verificar a causa raiz e existem metodologias para isso. E eu pergunto para o senhor, quais seriam essas metodologias para a gente poder buscar a fundo na causa raiz, a gente usar com o cliente, caso vocês queiram complementar com também alguma pergunta em relação a isso. Até tem um ponto, se eu puder falar antes rapidinho, esse ponto que ela falou do o que o cliente quer, o que é entregue, tem aquela charge que eu acho que todo gestor do projeto já viu. O cliente, ele pede um balanço com um pneu. Aí pediu só aquilo. Aí o gestor entendeu tal coisa. A equipe de desenvolvimento entendeu não sei o quê. A equipe de design fez um sofá. No final, foi entregue uma outra coisa que não tinha nada a ver. E o que o cliente queria não era nem aquilo que ele pediu. Era uma outra coisa. Então, fica uma bagunça muito grande. E é importante essa pergunta da Alessia, eu acho que é exatamente nesse ponto. De a gente entender como é que a gente consegue, né, alinhar tudo isso. O ser humano é algo relativamente estranho. Pela Instável formação que ele... da própria evolução da espécie. E muito antes mesmo de você... É claro que método, forma de fazer é importante, você tem que ter repertório para isso. Então existem diversos métodos para você identificar a causa raiz. Mas antes disso, a gente tem que estar consciente que a nossa percepção tem viés. Ou seja, na hora que a gente está levantando o requisito, a gente está vendo o mundo com os nossos filtros e não o filtro do cliente. É tão forte isso que a própria neurociência diz de toda a imagem que a gente forma. E olha que o sentido visão, o nosso sentido visão, é talvez aquele que a gente mais confia. Mas a neurociência mostra que da imagem que a gente forma, só 3% vem do estímulo luminoso daquele momento. Todo o restante é de dentro para fora. Ou seja, a gente já tem a imagem do que a gente... Aí quando o cliente fala, a gente forma uma imagem, e daí essa brincadeira aí do balanço, a gente forma uma imagem com os nossos filtros, com as nossas percepções, com as nossas convicções. Então, para que você seja um bom gerente de projeto, você tem que estar consciente disso. Será que o que eu estou entendendo é de fato o que o cliente está querendo falar? Será que o objeto desse projeto é o meu objeto ou é o objeto do cliente? E aí isso influencia na busca da causa. Então as pessoas rapidamente... E como a gente, de novo, a gente quer prazer imediato, a gente se sente bem quando a gente acha que já encontrou a causa. Então, eu me ali, sinto né? vitorioso e ali eu paro. Um alívio. Eu, particularmente, eu uso o seguinte método bem simples comigo. Sempre que eu encontro uma solução, eu penso, tenho uma ideia para a solução de um problema, que ela vem muito rápido, eu duvido de mim. Ou seja, não, peraí, o que é isso? Eu já identifiquei, não, tem algo que eu não estou vendo. Então, antes mesmo de usar a técnica, tenha a consciência de que o mundo que nós enxergamos não é um mundo real, é um mundo criado pelos nossos modelos mentais. Entra até no gancho da qualidade isso, né? Da entrega que eu vou fazer, do produto final que eu vou entregar. E como gerenciar um projeto que tem aquela necessidade grande de qualidade, né? Um projeto, sei lá, farmacêutico, que é a entrega saúde, final. Né? Isso, de saúde. Os hospitais, né? Os hospitais precisam muito, que não pode haver erros, né? Então, cada erro custa, assim, uma vida, né? Projetos civis também, né? São projetos que Esse aqui. demandam qualidade. Esse aqui Projeto civil, um prédio. Como eu sou engenheiro civil, eu faço uma brincadeira que para um engenheiro errar, ele tem que ser muito incompetente, porque a gente usa coeficientes de segurança, que na brincadeira a gente chama coeficiente de ignorância. Então você faz cálculos altamente detalhados e no fim você pega e multiplica por 1.4. Ou seja, se você errar, você errou muito. Então, diferente do caso que você citou, Larissa, desses assuntos mais sensíveis. Sim. Uma coisa que a gente tem que... Aí volta a necessidade de você adaptar a sua abordagem ao contexto.
Se eu estou num projeto que exige muita precisão na qualidade, é claro que eu vou ter que botar um holofote maior na qualidade. Então, o bom gerente de projeto, o que ele tem que fazer logo no início do seu projeto? Definir, dentro dessa tríade, em qual dos 3 aspectos ele será menos flexível. Não que ele será inflexível. Então, num projeto farmacêutico, eu serei menos flexível na qualidade, mesmo que isso impacte tempo e custo. É claro que também, de novo, a gente entra na questão do conceito, do contexto. Uma experiência recente que todos nós, infelizmente, vivemos, a pandemia da Covid. Então, naquele momento, a indústria farmacêutica, mesmo tendo todas essas características que você falou, a necessidade de controle de qualidade, muitas vacinas foram colocadas para o público sem todos os testes necessários. Por quê? Porque eu tinha um contexto que a urgência, o tempo estava falando mais alto do que a qualidade. Era melhor eu tentar algo mais rápido, mesmo numa indústria farmacêutica. E volta na questão do valor. Isso. Buscando a entrega do valor, a gente talvez vai ter que ter um detrimento de algum ponto. Isso. Não podemos ter 100% da qualidade testada por questão do tempo. O tempo, ele está privando a gente precisa dessa solução rápida. Então, vamos testando, e aí eu acho que isso é muito interessante na parte também da gestão ágil. A gestão ágil, ela traz muito isso no dia a dia. De tipo assim, vamos errar, mas vamos errar rápido. Para que a gente corrija rápido, para poder chegar logo ao problema e à solução. Entendeu? Não, perfeito. Mas, de novo, a gente não pode nunca esquecer o contexto. E Sim. O mundo é complexo. O mundo existem 2 acrônimos que vocês são conhecedores e que, mesmo o acrônimo, ele nos pega de surpresa. A gente passou, e quem está na vida docente aí há quase 30 anos, a gente passou muito tempo dizendo que dar aula era difícil porque o mundo era VUCA. Volátil, infértil, complexo e ambíguo. O mundo continua VUCA? Continua. Só que ele agora é BANI. Ele é frágil, ansioso, não linear e quase incompreensível. Então, você fazer escolhas para gestão de projeto ou qualquer outro aspecto da sua atuação profissional dentro de um mundo com essas características e com o avanço tecnológico, todo dia a gente acorda com novas ferramentas de inteligência artificial. Então, a gente precisa ter a atenção de progredir sempre, não parar nunca, melhorar sempre. A competição para um bom gerente de projeto é quão melhor ele pode ser do que ele mesmo foi ontem. Então ele tem que pensar muito mais na evolução dele, na melhoria dele, do que tentar se inserir no todo e competir com todo mundo a todo tempo. Professor, como você falou, né, a gente sempre evoluir, sempre o gerente de projetos procurar evolução, querer aprender cada vez mais. Aí entra uma pergunta em relação a soft skills. Quais são as principais soft skills que o gerente de projeto deve desenvolver, né, para poder buscar, sempre buscar, para poder conseguir encontrar dentro dos projetos essa geração de valor, fazer com que as coisas aconteçam de acordo com sua contextualidade. E aí eu fico com essa pergunta. Excelente pergunta, Larissa. E aí eu remeto novamente ao PMI e os registros que eles fazem no PMBOK. Eles trouxeram o conceito, nessa última edição, de domínios de desempenho. Então, e dentro desses domínios de desempenho, você traz muito forte muitas soft skills. Comunicação, liderança, gestão de conflitos. Então, a técnica mais hard skill não deixou de ser importante. Mas, novamente, esse profissional que é nexialista, e a essência de um profissional nexialista são as soft skills. Eu não vou fazer nexo entre as coisas se eu não tiver essa habilidade de me comunicar, de liderar, de entender, de escutar. E para isso, aí eu dou um passo atrás. Qual é o ponto de partida para qualquer profissional e que é muito difícil porque isso é dolorido? Autoconhecimento. Então você nunca vai conseguir aplicar adequadamente nenhuma técnica de soft skill se você não se conhecer. E a gente reflete muito pouco sobre o que somos nós. Verdade. Não é só a razão, né? Também tem um coração para agir como um gestor de projetos. Como qualquer profissional, eu acho. Né? Perfeito. Vai bem. Professor Henrique, eu queria fazer uma pergunta.
nesse tempo todo aí que você está em projeto, você teve alguma experiência assim desafiadora? Como você conseguiu superá-la? São muitas os desafios Acredito. ao longo de 30 anos de carreira, mas eu comecei muito cedo, tá? Então não somem esses números, Sim. certo? Mas alguns exemplos. Quando eu tive a honra de estar à frente da companhia de saneamento, um dos pontos que aí eu volta a uma pergunta que você fez, Larissa, de questão de tempo. Uma das coisas que você precisa fazer é paradas no sistema de abastecimento de água. Aconteceu até nesta semana. Pra Não sei se manutenção? vocês... Para É, manutenção, foi. para reparos. Aquilo ali, você está submetido a uma restrição de tempo gigantesca. Porque Demais. você imagina 3 milhões de pessoas sem água. em casa. Ou seja, é uma necessidade básica. Então você não tem como errar. Ao mesmo tempo, você não tem como não fazer. Porque se você não fizer a manutenção, se você não fizer a melhoria, em algum momento aquele sistema vai parar e a consequência da falta de água será muito maior. E assim você vai, quando você trabalha, por exemplo, em ambientes que têm regulações muito fortes. Então você tem prazos a cumprir de respostas que estão lá estabelecidos nos normativos regulatórios. Então você está sujeito a tempo. Como você tem questões de escopo, que um dos exemplos que aconteceu e que eu tive que tomar uma decisão que não foi fácil. Quando surgiu o programa habitacional no início dos anos 2009, 2010, o programa conhecido como Minha Casa e Minha Vida, a gente tinha a seguinte situação no município de Fortaleza. A Caixa Econômica Federal, que era quem financiava o programa, ela exigia a existência de sistema de esgotamento sanitário. Aonde existia sistema de esgotamento sanitário em Fortaleza, não havia, o terreno que tinha era muito caro. Aonde o terreno era acessível, não tinha sistema de esgotamento sanitário. Ou seja, temos um problema que parece intransponível. Eu tive que sentar com diversos órgãos e aí usando soft skills de negociação, como nós vamos pensar aqui um escopo, o que compromisso nós vamos assumir para que, de certa forma, você abra mão de algum rigor regulatório, e eles tiveram que abrir mão de, por exemplo, a característica do efluente. Ele é todo padronizado. E o sistema de esgotamento sanitário ele tem que adotar tecnologias que entreguem aquele padrão. Só que esses sistemas levam mais tempo para serem construídos. Sistemas mais rápidos não entregam totalmente o padrão. O que foi negociado? Reduz um pouco o padrão e eu faço sistemas de maneira mais rápida, de tal forma que a gente atenda os dois cenários. A gente construa sistemas aonde ainda não tem e que o preço do terreno seja acessível. Então veja, é todo um processo de negociação que está envolvendo tempo, escopo, custo, qualidade, todos os aspectos, geração de valor. Porque se não tivesse essa solução de consenso, o que ia acontecer? Não ia ter a geração de valor, porque a população que precisa de unidades habitacionais para morar não iria ter. Ou seja, eu estaria fazendo uma escolha que era a pior escolha para o público principal daquela ação, que era a população de Fortaleza. Produto final. É muito, muito interessante isso. E aí, até fazendo um paralelo, o senhor trouxe para a gente alguns presentes, né? 3 livros, principalmente, que o senhor trouxe que foram esses 3 aqui. Depois eu queria que o senhor falasse um pouco sobre eles e até entender se parte dessa experiência de vida que o senhor viveu ajudou e até que ponto ajudou para construir, né, cada um desses 3 livros. Ao longo desses 30 anos, tanto na carreira executiva, técnica, como na carreira acadêmica, eu fui produzindo uma série de conteúdos, muitas vezes entregando para os alunos, entregando dentro das próprias organizações, e aí eu resolvi dar o passo seguinte, que foi como é que eu torno isso muito mais amplo para uma comunidade maior do que a que eu atuo. Nada melhor do que registrar em livros. Então eu me permiti ficar sujeito a julgamentos, a errar, porque escrever um livro a gente vai ser julgado, porque durante muito tempo eu disse, será que está bom? Será que é suficiente? Aí eu disse, não, é suficiente. Lê quem quer,
é uma faculdade da pessoa. Então, eu peguei toda a minha experiência em gestão de projetos ao longo desses anos e coloquei nesse livro aqui chamado Gestão de Projetos Contemporânea. Peguei a experiência que eu tinha em técnicas de engenharia que eu usei como executivo, ou seja, exercendo a função de administração, e botei aqui nesse livro algumas delas. São todas? Não, mas aqui tem alguns métodos na busca de aumentar repertório, permitir o aumento de repertório para um público maior, foi colocado nesse livro Fundamentos de Administração para Engenheiros. Que ele está para engenheiros, mas as técnicas que aqui estão, elas podem ser usadas em diversas outras áreas. E numa área que eu também sou muito apaixonado, que é gestão estratégica, gestão e planejamento estratégico, e que eu já fiz muito para os mais diversos segmentos, eu resolvi registrar aqui nesse livro de metodologias emergentes para planejamento e gestão estratégica. E para quem não sabe, o Henrique também é músico. Sim. Inclusive, ele tem um canal no YouTube, né? Onde A gente ele ficou pode- sabendo. Que foi também outro fato que eu me permiti. A minha primeira música autoral eu fiz há 23 anos atrás, no nascimento da minha primeira filha. Então eu me permiti uma homenagem à minha filha. E aí nesse momento eu também disse, eu vou fazer música para que eu me sinta realizado, para que eu me sinta... E se alguém gostar, ótimo, Melhor, a gente né? melhor. Mas eu não estou preocupado com o julgamento. Mas obrigado pela lembrança, Larissa. Tem tudo a ver com o autocuidado, né? A parte ali da Autoconhecimento. sensibilidade do coração. De você cuidar um pouquinho, de você fazer algo por você mesmo, né? Algo que você Perfeito. gosta, que também influencia Se permitir. totalmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em como a gente lida com as pessoas, né? Em como a gente lidera. Nossa forma de liderança está totalmente ligada a como a gente tá por dentro. Isso. Né? De novo, autoconhecimento Autoconhecimento. para que você possa se permitir e contribuir. Então a gente tem o Mário Sérgio Cortella, ele traz uma releitura de 3 aspectos que foi colocado pelo um monge anglo-saxão que foi o Beda, que o Beda ele colocou as três coisas que levam ao fracasso. O Mário Sérgio Cortella ele inverteu e diz 3 virtudes que levam ao sucesso. E uma delas é você compartilhar o que você sabe. Porque isso é generosidade mental. Perfeito. E muito se fala também que o professor ele é basicamente um dos que mais aprende. Sim. Porque para ele poder passar, para você poder passar qualquer conhecimento que seja, você tem que se preparar muito para aquilo. E o próprio ato de tentar explicar, você vai encontrando caminhos, e eu me pego muitas vezes, ao explicar, vendo como ficou mais claro para mim. Eu disse, olha, esse aspecto parecia tão complexo e é tão mais simples depois que eu expliquei para mim. Depois que a troca também em sala de aula, né, com os alunos, acaba... É bem... Acho que um ponto interessante que a gente podia fazer também, acho que todo mundo já pode ter passado por isso alguma vez, compartilhar um pouco de experiências que a gente perguntou dele, mas experiências que a gente viveu. Uhum. Né? Seria talvez interessante, eu não sei quem quer começar a trazer algum ponto que a gente viveu isso dentro do nosso trabalho no dia a dia, de verificar um escopo que estava muito grande, que estava impactando em prazo, que estava impactando em custo. Alguém quer? Alguém de vocês Eu vai? vivo o tempo todo gerenciando projetos de restrição de tempo, né? Que são projetos também de parada para manutenção industrial, onde ali cada segundo conta uma produção que a gente está perdendo ali, muito dinheiro, né? E agora, por último, esse ano teve um projeto para a gente fazer manutenção na central de produção de energia lá da usina. E era um projeto, assim... A gente deixou de vender energia. A gente produz o excedente e nesse período que a gente ia fazer manutenção, a gente ia passar a comprar. Teve vários riscos. Ano passado, na verdade, teve uma alta no preço da energia. A gente precisou fazer uma estratégia de desmobilizar as empresas e adiar o projeto, porque a gente fosse comprar, ia pagar muito caro, enfim. Nesses projetos é mais o tempo mesmo, a gente olha para o tempo, a gestão de tempo, o cronograma, ali o tempo todo reunindo o planejamento em tempo real, todos os dias, de manhã, de noite, acompanhamento full time, mas sempre também prezando a qualidade, né, do equipamento. A gente tem um plano, a gente tem o tempo, tem o custo, claro,
que a gente tenta ali fazer a melhor estratégia para gastar menos possível, mas não é o principal pilar. O principal pilar é assim, o tempo e a segurança. Segurança também porque é uma usina de risco 4. Veja quantos aspectos diferentes você trouxe e nenhum deles tem aqueles que são prioritários, no seu caso, o tempo. Tem segurança também, mas você vê como é necessário que um profissional de gestão de projeto ele tenha um repertório muito grande, porque nenhum desses temas pode ser simplesmente dizer, não, esse aspecto eu não vou considerar. Todos eles, em maior ou menor grau, têm que ser Eles considerados. entram ali, sim. No meu caso, eu vivo muito na realidade dessa questão de ter um prazo já estipulado. A gente utiliza a metodologia ágil, que é justamente a gente trabalha no ambiente de tecnologia, e a gente precisa entender qual é o escopo da demanda. Muitas das vezes o cliente não tem aquele escopo, a área de negócio não tem aquele escopo totalmente definido. Realmente sente a dor, sabe a dor, mas a gente precisa estar lá junto com eles para poder ajudar a mapear, para poder identificar o que realmente a gente deve fazer, para poder, dentro daquele tempo, dentro de determinadas 6 sprints, que seria por trimestre, a gente consiga entregar o resultado que a empresa espera, porque ali tem uma grande expectativa, desde do presidente da empresa até as áreas de negócio, a questão de quanto isso vai melhorar o processo deles. Então, existe muitos riscos que a gente tem que mitigar, a gente tem que acompanhar de perto, a gente precisa acompanhar com rapidez, resolver os problemas que vai surgindo. Então, entra muita questão de plano de ação, sempre utilizar uma metodologia para poder conseguir rastrear e com os riscos, com a aprendizagem, a gente listar essas lições aprendidas para porque pro próximo trimestre a gente consiga ver o que é que a gente errou, para aprender em relação a isso, e o que é que a gente vai fazer para evitar que no próximo trimestre surjam os mesmos problemas. 2 coisas interessantes na tua fala, Alissa. Primeiro, você vê que áreas diferentes, assuntos diferentes, abordagens diferentes, e isso exige do gerente de projeto a capacidade de adaptação. Sim. E outra coisa que você colocou que muitas vezes passa despercebida, gestão de expectativas. Gestão de Ou seja, expectativas. é importante também o gerente de projeto não é simplesmente um ser passivo, que ele aceita tudo que é dito. Ele tem que, inclusive, as pessoas, todos nós, temos expectativas. Então, para entregar com qualidade, dentro do prazo, dentro do custo, a gente também tem que fazer gestão de expectativa de todas as partes interessadas. E um ponto muito importante que eu vejo nessa questão de gestão de expectativa é documentar. Documentar, seja o levantamento de requisitos, seja as premissas, seja as restrições. E porque hoje você está lembrando o que você está falando, mas amanhã... Não foi isso que eu falei, não. Então, a importância da documentação, a importância de você colocar no papel e deixar aquilo rastreável. Porque, olha, isso aqui foi o que a gente definiu no início da nossa primeira reunião. A gente bateu os escopos, levantou os requisitos e agora estamos aqui fazendo uma entrega. Vamos validar a entrega? Perfeito. E aí, quando a gente vai no momento de validação, olha, isso aqui, a gente pode ver que pode surgir um problema lá, a gente identificou um risco que não foi identificado no início, então existe essa possibilidade de você ter que rastrear, você fazer bem o levantamento de requisitos, verificar justamente tudo aquilo que é aprofundar da causa raiz, como a gente tinha citado logo no início, né? Para justamente lá no final não acontecer esses riscos que já era para ter sido mapeados no início. É uma coisa que tem que ficar muito, sempre como ponto de atenção. Conformidade no presente é possibilidade de maior sucesso no futuro e principalmente de confiabilidade. Então, você tem conformidade hoje, você tem confiabilidade no futuro. Sim. No meu caso, eu tenho assim, muito em relação ao custo. Eu trabalho em parte de formação e contrato de gestão. E o que acontece é que a gente sempre tem que planejar antes de saber o valor que realmente a gente vai ter nesse contrato, né? Então, geralmente a gente fez ali, tá preparando ali o contrato de gestão, mas quando vai sair mesmo, assim, a gente saber o valor que a gente vai ter nesse contrato, aí a nossa expectativa vai lá embaixo, porque a gente tem planejado, né, os cursos, que como eu falei, trabalho na área da formação,
a gente acaba tendo que diminuir carga horária, então acaba mudando tudo e a gente fica sempre nesse impasse, né? Trabalhar com contrato de gestão é meio... Mais uma vez, é você tentar aí usar metodologias que você consiga planejar em ondas. Então você faz um planejamento que ele tem um menor nível de precisão para que o assunto inicie. Na hora que ele se inicia, você detalha aquele planejamento e, no caso de formação ou qualquer outro aspecto, você tentando antecipar no tempo aquilo que gera mais valor. Então tudo que gera mais valor vem antes daquilo que você vai fazer ao longo de todo o projeto. Mas é mais um desafio nesse mundo complexo. Perfeito. Antes de trazer também um ponto meu em si, é interessante, o ponto que a Larissa trouxe de documentação, é um ponto muito importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter, eu vejo que a gente tem que ter um certo cuidado para que a documentação ela não se torne um empecilho no relacionamento. Sim. Porque no momento que a gente, tudo é muito documentado, tudo é muito, isso aqui, é porque isso aqui é o que está combinado, ou isso aqui é porque não sei o quê. E aí também tem um ponto que, eu me lembro, esse foi um dos pontos que me marcou muito de uma das aulas que o senhor trouxe pra gente, que foi, o senhor falou quais que eram assim, os maiores problemas encontrados dentro de projetos. E o top 1 era comunicação. Comunicação. Então, meu pai ele me fala muito. Não se preocupe apenas com o que você diz, mas com o que é que a pessoa está ouvindo de você. Perfeito. Porque não necessariamente o que o cliente me diz está sendo ouvido por mim da forma que ele acha que está sendo ouvido por mim. Daí a grande preocupação de geração de valor. Sim. Ou seja, eu costumo dizer até na vida docente, e vejo muito professor cometer esse ato falho. Para quem é a aula? Para o aluno. Então o valor está no aluno. Então se o aluno não entendeu, que pode ser por comunicação, pode ser por diversos aspectos, aquela aula não teve valor. Mas tem muito professor que cai na armadilha, diz que a aula dele foi muito boa. Pena que ninguém entendeu nada. Ou seja, não houve aula. Não tem como. Pois é, Tem ele errado, esqueceu a né? geração de Está valor. Algo de errado não está certo, exatamente. E aí até trazendo assim para minha realidade, eu também trabalho na área de gestão ágil. Eu vim da área de TI, comecei como desenvolvedor e quis sempre migrar para a área de gestão. E eu vejo que um ponto que frequentemente a gente tem é a questão da qualidade. Principalmente, eu acho. A gente tem o tempo, no geral, ele é um tempo muito flexível, principalmente por projetos, dependendo de cliente a cliente, mas a gente tem sprints curtas, de 2 a 4 semanas. Então, de 2 em 2 semanas, as prioridades do projeto vão mudando. Então, hoje a gente tem que fazer isso, mas daqui a 2 semanas já mudou. É uma outra tela, é uma outra... E aí, eu vejo que a gente tem essa certa dificuldade de a gente conseguir manter a qualidade. É por isso que a gente precisa de ter pessoas nos QAs, né, pessoas testando todo o processo, precisa ter a validação do cliente. Homologação, né? Homologação. E eu vejo que isso, a gestão ágil foi um ponto que ajudou muito, principalmente nos projetos de TIs, que 99% dos que eu já participei são projetos muito voláteis, que a necessidade do cliente é impressionante, como cada semana a necessidade ela aumenta. Exponencialmente. Eu digo, me calma, a gente tem espaço para resolver tudo isso, saiba que não existe nenhum impeditivo técnico para que isso se torne realidade. Aspecto interessante da tua fala, juntando um pouco o que a Larissa trouxe de gestão de expectativa. Sim. Porque qualidade, ele é um conceito relativo. Muito. Qualidade, ele está diretamente ligado à expectativa. Ou seja, na hora que eu supero a expectativa em qualquer assunto, aquele tema tem qualidade. Na hora que eu não supero a expectativa, então para eu entregar qualidade, eu posso melhorar a minha entrega ou gerenciar a expectativa. Eu tenho os dois caminhos. Sim. E aí, olhando para o que de fato gera valor, porque às vezes nem o cliente sabe, você adota as duas estratégias. Eu melhoro o meu produto ou o meu serviço e, ao mesmo tempo, eu faço gestão de expectativas, porque isso remete à qualidade. Isso. Até porque, como ele falou, é volátil. Então, a cada semana que passa, pode ser que o cliente queira mais coisas. Só que aquilo que foi determinado no início do projeto, existe um escopo ali. Se ele quiser acrescentar mais coisas dentro daquele escopo, o projeto não vai ser entregue naquele momento determinado, naquele tempo. Então, é necessário justamente isso. A gerenciamento de expectativas, olha, a gente vai concluir primeiro esse escopo aqui e logo em seguida a gente pode abrir mais uma melhoria para poder aplicar essa nova demanda.
e verificar essa questão do que impacta mais e o que impacta menos. Interessante isso que você falou, Larissa, porque você tem, como gerente de projeto, você tem que acompanhar que ao longo do ciclo de vida de projeto, você tem a curva de geração de valor, que ela é decrescente, e a curva do custo da mudança, que ela é crescente. Sim. Então você tem que acompanhar até que ponto o valor gerado será maior do que o custo da mudança. Exatamente. Até o ponto aonde você gera mais valor do que custa a mudança, você deve fazer. Depois desse ponto, você deve tentar negociar. Para mostrar para o cliente, ó, isso aqui pode ficar para um momento futuro, pode ficar para uma versão 2.0 do teu projeto. Ou então, Exatamente. a negociação de priorização. Tudo bem, isso é uma prioridade. Será que a gente consegue, então, retirar alguma coisa que já está no Despriorizar. escopo Despriorizar. para ir para a V2? Sim. Né? De ter essa... Aí entra justamente soft skills, né? Negociação e comunicação. Ai, gente, foi ótimo, né? Tem sido ótimo. Né? Impressionante. Eu acho Henrique, que... muito obrigada pela presença. Foi bem enriquecedor, a gente conseguiu caminhar aí entre as áreas da gestão de projetos. Eu aprendi muito hoje. Também. Todos nós, Eu né? também. A gente segue aprendendo, né? Como você disse, cada passo é uma evolução. Então a gente sempre tem que Eu que querer aprender agradeço mais. pela honra e a honra desse convite e espero ter contribuído com a formação de vocês. Espero Com certeza. continuar Sim. contribuindo com a Mas de formação todo mundo, de né, que vocês tá assistindo. e de todo mundo que está Com assistindo. certeza. Porque, como você bem colocou, Larissa, a vida é uma construção e o conhecimento de hoje ele tem prazo de validade. Então, para que você não fique ultrapassado, fique sempre aprendendo mais. E desaprendendo também, né? Porque às vezes você tem que Desconstruir. Faz parte, desconstruir para poder construir algo novo. Mas muito obrigado, gente. Obrigada, Obrigado. professor. E antes da gente finalizar 100%, queria só mais uma vez, né, agradecer ao iRede por ter disponibilizado esse espaço Sim. fenomenal para a gente. Valeu, Tanto iRede. pelo professor Marcos, né, coordenador do MBA de Gestão de Projetos da Unicristo, como também o professor Serra, né, representando o iRede. E agradeço demais. E como eu já falei, se vocês quiserem ter mais informações sobre as formações que estão disponíveis hoje pelo iRede, vocês podem ir lá na página do Instagram, que vai ter todas as informações necessárias. No mais, desejamos, né, um ótimo dia para vocês e uma ótima vida na gestão de projetos. E outra coisa, não esquece de dar seu like aí no nosso vídeo. Ativar o sininho, né, Exatamente, deixar o que esse é comentário e compartilhar. E com até aquele o teu amigo. próximo episódio, E né? esse é só o primeiro de muitos que virão. Obrigada, Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.